Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma alegria estarmos juntos nesse sábado, dia de Nossa Senhora Auxiliadora, mas também dentro desse grande acampamento maravilhoso que estamos tendo desde quinta-feira, onde estamos escutando pregações voltadas para João Batista. E dentro desse contexto, eu vejo muita providência em estarmos celebrando Nossa Senhora dentro deste acampamento. E justamente o evangelho de hoje é um evangelho muito importante, porque quando Nossa Senhora recebe a visita do anjo, dizendo que ela seria mãe do Salvador, então naquele momento, com o sim de Maria, a vida de Nossa Senhora muda por completo. Não que ela quisesse fazer os seus planos, até porque quem reza se submete à vontade de Deus. Então a oração também é uma forma de se submeter àquilo que Deus quer para a nossa vida. Então se eu rezo o Pai Nosso, seja feita a tua vontade, mas eu faço a minha, então a minha oração é uma oração falsa. Mas quando eu digo seja feita a tua vontade, e eu digo faça-se, como a Virgem Maria disse, faça-se, então essa vontade precisa acontecer, eu renuncio à minha vontade para que a vontade de Deus aconteça. E isso aconteceu de forma plena na vida da Virgem Maria. Então vejamos uma coisa muito interessante, porque com o anúncio do anjo, então, ela já estava rezando, porque quando o anjo, Dom Ildefonso vai falar isso, ela está em oração, e quando ela está em oração e o anjo aparece, aquilo só vai se confirmar a vontade de Deus, a graça de Deus na vida dela. E ela então, a partir do momento, mais do que nunca, a vida dela não vai ser mais a mesma, porque agora vai ter um menino no ventre, vai ter uma perseguição, vai ter toda uma dificuldade, no nascimento vai ter que fugir para o Egito, e nós sabemos tudo aquilo que a Virgem Maria junto com José e o menino Deus vão passar, não só na infância, mas na adolescência, mas também na vida pública de Jesus, tudo que eles vão passar. Nós lemos hoje o evangelho voltado a Nossa Senhora, porque hoje é festa. Mas o evangelho de hoje, se fôssemos pegar o evangelho de hoje do sábado, que é João 15, versículo 20 e seguintes, diz, capítulo 15, versículo 20: lembrai-vos daquilo que eu vos disse, o servo não é maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também vão perseguir a vós. Se guardar a minha palavra, também vão guardar a vossa. Tudo isso eles farão contra vós, por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Jesus vai dizer, então no evangelho de João 15, que quem viver a palavra dele, será perseguido, vai passar por dificuldade. A Virgem Maria, por aceitar a vontade de Deus, de ser mãe de Deus, ela passou pelas dificuldades, ela passou pelas perseguições, ela enfrentou todos os problemas que enfrentou. Então vejamos que fazer a vontade de Deus, não necessariamente você vai ter sombra fresca, água de coco e rede, mas você vai ter dificuldade, você vai enfrentar situações N na sua vida, por ser um cristão, por usar um crucifixo, usar uma camiseta, por vir num retiro na Canção Nova. Você podia estar em tanto lugar, mas falou, não, vamos descansar na Canção Nova. E aí você vem fazer um passeio na Canção Nova, aproveita para rezar, aproveita para descansar, para ver bons amigos. Então, esse fato de você buscar fazer a vontade de Deus vai trazer perseguição. Por quê? Porque nem eu nem você somos maior que Ele. Se Ele passou pela cruz, nós também vamos passar. Se Ele passou por perseguições, nós vamos passar também. É a vida do cristão. Então aprenda que a vida do cristão vai passar por essas etapas. E o título é muito bonito, Auxiliadora. Mãe, me auxilia na minha cruz, me auxilia nas minhas dores, me auxilia na minha dificuldade, me auxilia também nas minhas alegrias, nos meus discernimentos. Mãe, me ajuda. É o que nós temos que pedir para Nossa Senhora todos os dias. Agora vejamos, a vida de Nossa Senhora então mudou com o anúncio do anjo, literalmente. Só que também a liturgia do sábado, não só o evangelho que seria o de hoje se não fosse o festivo, a primeira leitura de hoje é a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, de 1 a 10.
que nos fala de Paulo, que vai passar por Listra, Derbe, lá vai ter um jovem chamado Timóteo, que vai se tornar um companheiro de Paulo nas missões dali para frente, porque os seus pais querem que eles vão junto nessas missões, e eles vão começar a passar por algumas cidades para evangelizar e levar a palavra de Deus. Claro, aqui Paulo já passou pela conversão, aqui Paulo já caiu do cavalo literalmente, aqui Paulo já está pregando às nações, Paulo já sofreu perseguições, e nós sabemos tudo que Paulo passou, quantas vezes naufragou, quantas vezes foi perseguido. Paulo também vai passar por aquilo que o Senhor em João 15 vai dizer: quem for meu discípulo e viver minha palavra vai passar pela cruz. Então Paulo já está passando por isso, só que Paulo e Timóteo, agora eles vão começar a caminhar rumo a evangelizar outras regiões. E o que vai acontecer? Acontece que no finalzinho da primeira leitura de hoje, da liturgia do sábado mesmo, em Atos 16, de 9 a 10, diz: durante a noite, Paulo teve uma visão. Um homem da Macedônia estava de pé e lhe suplicava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo e Timóteo foram em resposta a uma direção divina, com o objetivo de evangelizar e fundar comunidades cristãs. Opa! Deus não queria que Paulo fosse para a Ásia. Paulo estava indo com Timóteo para a Ásia, mas Deus envia um jovem em sonho dizendo: vai para Macedônia. Não é para ir para a Ásia, é para ir para Macedônia. Paulo, na docilidade do Espírito, nessa visão sobrenatural que teve desse jovem, pedindo que fosse para outro lugar, ajudar, auxiliar nessa região da Macedônia, Paulo, de forma dócil ao Espírito, o que ele faz? Ele então, junto com Timóteo, muda o caminho e vai para onde? Para a Macedônia. O que nós temos que fazer como cristãos para que a nossa vida tenha frutos? Aprender a ser dócil ao Espírito. Tem hora que Deus vai querer mudar a direção. Tem hora que Deus vai falar assim: muda a direção, não é esse o caminho. Tá, mas o projeto era, mas agora mudou. Eu não quero mais isso. Muda, agora mudou, o caminho não é mais esse. E Paulo docilmente muda. Mas eu aprendi assim: ok, mas agora Deus está mudando. Joel disse lá que jovens teriam visões, iam sonhar, as profecias. E o grande problema na nossa igreja hoje, é que as pessoas já não sonham mais, as visões parecem que cessaram. Por quê? Porque não se reza, não se jejua, não se adora. Então Deus quer mostrar um caminho para nós, mas às vezes nós insistimos num caminho errado, e por isso que dá errado. Lutar com Deus a gente perde. Então aprenda na sua vida de cristão ser dócil àquilo que Deus mostra para você. Deus mudou literalmente a vida da Virgem Maria, e Deus mudou aqui também a vida de Paulo, quando aparece e diz: vai para a Macedônia e não para a Ásia. Quantas vezes Deus te pediu, muda o caminho, você insistiu e deu errado, e ainda você culpou Deus, hein? Deus não presta, como que Deus deixou passar por isso? Então sejamos dóceis, meus irmãos. Quando Deus fala para nós, muda o caminho, você muda. Agora, o que isso tem de importante para nós? Isso tem importante porque, interpretando isso como um chamado de Deus a Paulo e seus companheiros, imediatamente para a Macedônia, ou seja, hoje a Grécia atual. E o que isso tem a ver com a vida? Olha o que vai acontecer pela docilidade de Paulo, assim como pela docilidade da Virgem Maria. Claro, vai nascer Jesus, que vai nos salvar. Mas a docilidade de Paulo, o que vai acontecer com a docilidade de Paulo? Então agora eles vão para essa região da Macedônia e vão começar a evangelizar. No meio do caminho eles vão encontrar uma mulher chamada Lídia. Lídia era vendedora de púrpura, uma mulher que comerciava púrpura com muito dinheiro. E Paulo escuta uma mulher ali com algumas pessoas na beira do rio,
Então eles começam a evangelizar aquela mulher, rezam, batizam todo mundo se converte. E aquela mulher diz: Paulo, Timóteo, fique em casa. E Atos 16:12 vai dizer que praticamente Lídia forçou eles ficarem lá. E Paulo, então, e Timóteo pregam, reza, converte, batiza todo mundo. E ali acontece uma grande comunidade, pela docilidade de Paulo. Mas veja o que vai acontecer. Eles vão fundar comunidades. A Macedônia foi o local das primeiras igrejas cristãs da Europa. As comunidades de Filipos e Tessalônica. Olha a importância da docilidade. Se Paulo não fosse para a Macedônia, não teríamos as primeiras igrejas na Europa. Então, graças a Paulo, a sua docilidade, as primeiras comunidades da Europa começam a acontecer. De modo específico, aqui nós temos então Filipos e Tessalônica. E depois Paulo vai escrever as cartas a eles. O que vai acontecer? Eles vão sofrer perseguições em Filipos. Por quê? Porque em Atos 16:24, vai acontecer que Paulo, junto com Timóteo, vão expulsar um espírito demoníaco de Pitão. O que aconteceu? Nesta região tinha uma mulher que era adivinha, e pessoas se aproveitavam dessa mulher para adivinhar a vida dos outros, para ganhar dinheiro. Seitas diabólicas, no mundo atual podemos dizer. Espíritos demoníacos de adivinho, para ganhar dinheiro. Eu quero que você faça um trabalho custa 1.000. Não, custa um carro 0. E aí, bobo do cristão que vai lá e paga, né? Porque eu te pergunto, quanto que Cristo cobrou para morrer na cruz por você? Quanto? Nada. Quanto a igreja católica cobre para fazer uma oração de exorcismo? Nada. Aí você vai lá, num centro espírita, você vai lá num lugar desse, e a pessoa te cobra milhões, você paga. E a tua vida não resolve. A tua vida não resolve. Nós precisamos começar a prestar atenção nisso, meus irmãos. Porque a perseguição que Paulo vai passar aqui em Filipos, em Tessalônica, é justamente porque essa mulher andava atrás deles, irritando Paulo e Timóteo. Eles andavam, a mulher andava atrás. Ele andava, a mulher andava atrás e ficava irritando eles. Paulo se vira e diz: em nome de Jesus, vai embora Satanás da vida dessa mulher. Satanás vai embora, aquela mulher volta ao normal. Ela perde o espírito demoníaco de adivinhação. O que aconteceu? As pessoas que ganhavam dinheiro com isso, ficam a pé da vida com Paulo e Timóteo, e o que? Começa a perseguir Paulo. Porque a fonte de lucro acabou, né? A farra acabou. Então, o que Deus está mostrando para nós, meus irmãos? A docilidade de Paulo, a evangelização de Paulo, a busca constante de Paulo pela salvação e pela conversão e pela vida verdadeira, é o que Paulo está buscando para as pessoas. Olha o que aconteceu. Um rapaz aparece, pede para Macedônia e pede ajuda, auxílio, para que tudo isso, a forma como estavam vivendo, a forma como estavam buscando, tudo estava fora do caminho. Então eles vão justamente para evangelizar essas pessoas que ali estão. Agora, a carta aos Filipenses que Paulo escreve é muito profunda. Por quê? Porque Filipenses 1:6 diz: tenho plena certeza de que aquele que começou em vós uma boa obra há de completar até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, a confiança em Deus, que Ele vai aperfeiçoar a obra que Ele começou na sua vida. Você está num caminho. Eu, Padre Anderson, também estou num caminho de conversão todos os dias. A cada dia que eu levanto, que eu rezo, que eu adoro, que eu também me confesso, que eu faço minha direção espiritual, a cada dia também que eu vou buscando a graça de Deus, Deus também vai completando a obra dele em mim. A cada missa que você participa, a cada acampamento que você participa, Deus vai completando a obra dele na sua vida.
A mudança vai acontecendo. Olha o que diz aqui Filipenses 2,5, o que São Paulo vai dizer para essa comunidade. Tenham em vós os mesmos sentimentos que há em Jesus Cristo. Paulo está dizendo que os nossos sentimentos devem ser os mesmos sentimentos de Cristo. Olha o que Paulo diz mais ainda aos Filipenses, Filipenses 4,4, alegrai-vos no Senhor, repito, alegrai-vos, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, ação de graças, apresentai seus pedidos a Deus. Alegria, alegria na dor, alegria no sofrimento, alegria quando as coisas derem certo, alegria, alegrai-vos, porque a alegria do Senhor é nossa força, meus irmãos. Paulo está passando por tudo que está passando, está dizendo, alegrai-vos, a alegria do Senhor é a vossa força. O que o Monsenhor Jonas sempre falou para nós, canção nova, cantai uma canção nova, cante sempre, louvem, adorem, louvem a Deus todos os dias, é o que nós precisamos fazer como irmãos. O que Paulo disse à comunidade de Tessalônica, olha o que ele diz aqui, 1,3, recordando continuamente diante de Deus, o Pai, o vosso trabalho na fé, o esforço na caridade, a constância na esperança em nosso Senhor. Paulo está dizendo, olha, Deus reconhece o seu esforço, a tua fé, não desanime. Olha o que ele diz aqui, Tessalônica 4,16, pois o próprio Senhor, ao sinal dado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, descerá do céu, ou seja, Paulo está falando da segunda vinda de Cristo. Vejamos aonde Paulo pegou a comunidade de Tessalônica, e agora ele já está falando da segunda vinda de Cristo. Então quer dizer que esse povo que era cru, agora conhece Deus numa profundidade, ao ponto de ele falar da segunda vinda de Cristo. O que Deus espera de nós? Que nós possamos crescer, amadurecer cada dia mais na fé, crescer, amadurecer, caminhar, não desanimar, é o que o Senhor espera de nós, um caminho, fazer um caminho honesto. A segunda carta aos Tessalonicenses, olha o que ele diz em Tessalonicenses 2,15, portanto irmãos, permaneceis firmes e conservai os ensinamentos que vos transmitiram pela palavra. O que Paulo está pedindo? Fica firme no Senhor, espera no Senhor. A frase que mais me soa no ouvido, quando eu penso em Padre Jonas, Monsenhor Jonas, é, aguenta firme meu filho. Sim ou não? Dá para lembrar dele ou não? Vamos dar uma salva de palmas ao Monsenhor Jonas? Aguenta firme. Gente, eu posso escutar a voz dele no meu ouvido aqui falando isso para nós. O que ele disse nas suas pregações? Quantas vezes ele repetiu esta frase de Paulo a esta comunidade de Tessalônica? Olha o que diz aqui em Tessalônica 3,10, quem não quer trabalhar também não deve comer. Ou seja, o que Paulo estava dizendo? Ele está combatendo a ociosidade e incentivando a responsabilidade cristã. O cristão precisa ser responsável, não ser ocioso. Ai, vai rezar, estou cansado. Vamos para a missa, ai, tudo é uma dificuldade. Ah, mas se for para a churrascaria comer uma picanha, está na hora, né? Bora, só se for agora. Tem gente que para rezar é um sofrimento, mas para comer é uma beleza. Se o tanto que você come, você rezasse, meu filho, você estava salvo. Paulo está dizendo, quem não quer trabalhar também não deve comer. Então tem gente que é muito rápido para fazer um passeio, para fazer coisa, mas para um acampamento, ai que preguiça, para escutar uma pregação, nossa, é um sofrimento. Aí se o pregador fala uma coisa que não agrada, sabia que não devia ter vindo. Não, você está lá porque era para você mesmo, filho. E às vezes somos um tanto quanto preguiçosos, ociosos, ficamos na ociosidade. Paulo não, Paulo ele não se cansa, Paulo ele vai enfrentando. Agora, como nós estamos dentro do acampamento dos filhos de João Batista, e as pregações são muito específicas, porque relaciona muito João Batista e Nossa Senhora, João Batista e Jesus, João Batista, então vai ter nessa relação. E eu fiquei pensando,
O que Paulo tem a ver com João Batista? O que Paulo pode se aproximar com João Batista? Então eu vou tentar trazer algumas coisas e assim já vou fechar essa pregação. João Batista e São Paulo são duas figuras centrais no Novo Testamento. Os dois são do Novo Testamento. E também não há um encontro direto entre eles. Também não há registro que Paulo e João Batista tenham se encontrado. Não há esse registro, não se fala sobre isso. Agora, há uma relação indireta entre eles. Quais? Ambos prepararam e anunciaram Cristo, mas em momentos diferentes. João Batista é aquele que prepara o caminho de Jesus. Sua missão foi preparar o povo para a vinda do Messias com o batismo de arrependimento, com aquela voz que clama no deserto. E São Paulo? São Paulo, embora tenha conhecido Cristo de forma sobrenatural, na estrada de Damasco, caindo do cavalo, foi chamado a anunciar Cristo ressuscitado. Então, João Batista prepara o caminho para Jesus pregar. Paulo não. Paulo, ele já anuncia o Cristo ressuscitado. São momentos diferentes, mas os dois anunciam. São momentos diferentes, mas os dois anunciam. Ele não prepara, Paulo não prepara, mas testemunha a missão salvadora de Jesus. João anuncia. O que Paulo faz? Paulo testemunha com a sua vida a missão salvadora de Jesus. Como? Com a sua própria vida, porque ele foi salvo. Saulo, por que me persegues? Veja, na igreja, meus irmãos, todo mundo tem lugar. Moisés Rocha tem o lugar dele. Fabiano Ramos tem o seu lugar. O diácono, me ajuda, João Vitor, estava na cabeça, mas a idade é fogo, né, sabe, né? O cabelo branco, né, João, sabe, né? Faz quantos anos que a gente não se vê, né? Misericórdia, fala para Moisés, misericórdia, até que enfim, né? O nosso irmão, está na cabeça também, me ajuda. Ilmar, né? Isso. Cada um tem seu dom, seu talento, cada um tem o seu lugar na igreja, cada músico, cada pregador, os ministros, nós padres, os seminaristas, cada um tem o seu lugar na igreja. Cada um tem uma missão. Um prepara, o outro anuncia, um vai arar a terra, o outro vai jogar semente, o outro vai colher. O que Monsenhor Jonas fez? Todos nós temos nosso lugar na igreja. Nossa Senhora foi aquela que trouxe o Salvador ao mundo com o seu sim. Todo mundo tem o seu lugar na igreja. E aqui é bonito de ver, porque Paulo, inclusive, em Atos 13, 24, ele vai reconhecer a missão de João Batista. Em uma das suas pregações, em Antioquia da Pisídia, ele faz uma menção direta a João Batista. Antes da vinda de Jesus, João pregou a todo o povo de Israel um batismo de arrependimento. Paulo não tem inveja. Paulo não tem ciúmes do ministério de João Batista. Sabe qual é o grande problema dentro da igreja hoje? Se alguém se destaca, a gente puxa o tapete e fala mal para o padre. Padre, sabe aquela pessoa? Não sei não, padre. Você precisa olhar melhor de leite quem você escolhe para estar do seu lado, viu? Engraçado. Paulo, na liberdade do Espírito, fala de João Batista. João pregou um batismo de conversão, na liberdade do Espírito. Não dá para mim comparar o ministério de fulano com ciclano, não dá. Não tem como comparar. Eu não tenho como comparar você que está nesse lado aqui, meu direito, com quem está do meu lado esquerdo. Não tem como eu comparar. Se eu fizer isso, estou sendo injusto. Com os dons e os talentos de cada um, não tem como. É impossível, meus irmãos. Então vejam o que está acontecendo aqui. Paulo lhe reconhece o ministério de João Batista. Ele sabe o lugar dele.
Mas veja o que vai acontecer. Isso mostra que Paulo, então, reconhecia e ensinava a importância do papel de João. Ambos viveram uma entrega total a Deus. Se tem algo que chama atenção entre os dois, é que ambos viveram uma entrega total a Deus. João Batista, ele vivia comendo gafanhoto e mel, se vestia com aquelas roupas que sabemos. Paulo também, uma vida total de oração e de jejum pela salvação da tua vida e daqueles que Deus confiava. E veja, meus irmãos, São Paulo sofreu perseguição, João Batista também. Como que João Batista foi morto? Teve a sua cabeça. Como que Paulo foi morto? Como que foi? A cabeça também. Vejamos, a semelhança de Paulo e João Batista são extraordinárias. Eu repito, lá em João 15, o que Jesus disse? Quem viver a minha palavra vai passar por perseguição, vai passar por dificuldade, mas como herança terá o reino dos céus, terá a vitória. Ainda que você passe por sofrimentos, por dificuldades, no final de tudo, você terá a sua vitória. Nossa Senhora passou por tudo que passou, o abandono de José. Nossa Senhora passou por tudo que passou, o perigo de ser apedrejada, porque se José abre a boca dizendo que ela estava grávida e o filho não era dele, Maria teria morrido apedrejada, porque era a lei do Antigo Testamento. Mas, pela fidelidade dela à vontade de Deus, Deus a honra também com a visita do anjo a José. E José então abraça Maria e fala: Maria, vamos caminhar juntos. Se você for fiel também na sua vocação, no seu chamado, Deus caminhará contigo e a Virgem Maria também, e a vitória será certa na tua casa, em nome de Jesus, amém? Creia nisso, meus irmãos. É a palavra de Deus para nós. A semelhança de João Batista, com essa semelhança bonita com Paulo. O que eles vão passando, o que eles vão enfrentando. Um prepara, o outro testemunha. Um prepara, o outro mostra a segunda vinda de Cristo. Então tenha essa certeza, a igreja tem lugar para todo mundo. Quando a gente olha nas empresas, antigamente nas empresas era assim, né? Antigamente era assim, na porta das empresas, vaga para trabalhar em tal função, em tal função. Hoje em dia você passa na porta das empresas, não há vaga, não há vaga, aquelas plaquinhas nem existem mais, né? Mas eu quero dizer para você que na igreja está escrito sempre assim: há vagas e falta mão de obra. Na igreja há vagas, e estamos precisando de outro João Batista, de outro Paulo, estamos precisando de outros santos para poder evangelizar e levar a salvação a toda a humanidade. E hoje Jesus está te chamando. Nossa Senhora hoje chama os seus filhos para uma vocação específica, mesmo para a vocação ao matrimônio. Hoje Nossa Senhora e Jesus está nos chamando, dizendo: venham filhos, eu preciso de vocês, eu preciso da tua vida. Eu estou mudando a tua história, eu estou te dando uma visão nova, eu estou te mostrando o sobrenatural, eu te estou mostrando um caminho novo para você caminhar comigo, e em mim, é o caminho que você precisa fazer, essa docilidade do Espírito. Lembre-se sempre disso, quando você reza o Pai Nosso, você diz: seja feita a tua vontade, que a tua oração não seja só da boca para fora, mas seja do coração. E que a vontade de Deus aconteça na tua vida. Se você tiver esta vontade verdadeira mesmo, de dizer: Senhor, eu quero a tua vontade. Mostra o caminho que eu tenho que seguir. Não mais o meu caminho, mas o teu caminho. O que tu queres para mim. O que tu queres para a minha vida. O que tu queres para o meu matrimônio, para o meu sacerdócio, para a nossa vocação, para o nosso chamado. É o que Deus espera de nós. Eu fiquei muito feliz de estar na Canção Nova hoje. Porque vocês sabem que as quintas-feiras, quem não sabe fica sabendo, todas as quintas-feiras, após o terço da misericórdia, eu faço o programa sobre o manto de Maria, ao vivo na Canção Nova, às 15h30.
E quando cheguei aqui, então, me deparei, tanta coisa na cabeça, os meninos seminaristas, padre, hoje é festa de Nossa Senhora Auxiliadora. Obrigado pelos seminaristas, grandes amigos. Eu falei, nossa, eu me senti presenteado. Eu falei, Nossa Senhora sabe, né? O que nós precisamos. Então, eu me sinto hoje com esse presente de Deus, por meio do Moisés Rocha e toda a sua comunidade, de poder estar aqui hoje no dia da festa dela. E eu que tantos programas, eu peço licença aqui, esses arranjos tão lindos, que ofereço rosas para Nossa Senhora todas as quintas-feiras. Toda quinta-feira eu ofereço 3 rosas para Nossa Senhora. Eu gostaria que você ficasse de pé. Pedir para o Ministério de Música uma música de Nossa Senhora, pode ser? E eu gostaria de oferecer com vocês rosas para Nossa Senhora. A gente aprende no livro Segredos do Rosário que cada Ave Maria que a gente reza é uma rosa que nós oferecemos a Nossa Senhora. Cada Ave Maria que nós rezamos é uma rosa que nós oferecemos a Nossa Senhora. Nessa primeira rosa, o que você gostaria de oferecer? Qual é o seu pedido? Eu gostaria de ajudar você, assim como João Batista, assim como Paulo, fizeram a vontade de Deus. Peça essa graça também na sua vida. Mãe, me ajuda a fazer a tua vontade, a vontade do teu filho, a viver a minha vocação verdadeira, sincera, honesta. Eu aqui represento essa rosa com todos aqueles que estão segurando a sua rosa espiritual. Eu ofereço rosas para Nossa Senhora agora. Mãe, acolhe cada pessoa aqui no Pai das Misericórdias, a alma e o coração do Monsenhor Jonas, os fundadores da Canção Nova, todos os membros da Canção Nova, toda a família Canção Nova, todo o projeto Dai-me Almas, todas as perseguições que a Canção Nova passa, todas as lutas que a Canção Nova passa, com todas as dificuldades. Mãe, cuida, auxilia cada filho e filha nesta hora agora, por tudo aquilo que estão passando e enfrentando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nessa segunda Ave Maria, eu apresento as famílias aqui presentes, as famílias que estão em casa, os filhos, os pais, as esposas, os filhos que estão perdidos nas drogas, na prostituição. Eu te apresento agora os nossos irmãos, te apresento agora os nossos parentes, apresenta você também, coloca no colo de Nossa Senhora agora. Nós te entregamos, Mãe, cada pessoa, cada situação, cada vida, cada história. Cuida, Mãe, das nossas famílias, das nossas casas, os nossos lares, nossos projetos. Essa pessoa que está buscando conquistar a sua casa própria, Nossa Senhora está dando a graça da intercessão pela sua casa própria. Anota o dia, a data, porque essa semana você vai ter a resposta positiva da sua casa própria. Abençoa as casas, os lares. Uma mãe que reza por um filho que vive num quarto escuro, Nossa Senhora, junto a Jesus, está libertando esse filho que vive nesse quarto escuro. Nossa Senhora está visitando mulheres que têm a vontade de engravidar, e você tinha um problema muito grave, e o médico disse que só um milagre. Eu quero dizer que esse milagre está acontecendo, em nome de Jesus, pela intercessão da Virgem Maria. Você será mãe, anota a data, vai dar certinho, 9 meses, da festa de Nossa Senhora até o nascimento do teu filho. É um milagre, creia, toma posse.
Visita, Mãe, os nossos lares. Todas as brigas, todas as perseguições, os nossos inimigos, te entregamos, Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nessa terceira rosa, o que você traz no seu coração? Apresenta o teu impossível, o teu milagre, a tua conversão, a conversão de alguém, seja qual for, no âmbito material, no âmbito espiritual, no âmbito psicológico, físico. Nós te entregamos agora, Mãe, os filhos de João Batista, a comunidade, na pessoa do Moisés. Te entregamos agora todas as missões, e já num espírito de fé e confiança, nós já agradecemos. Obrigado, Mãe, pelo teu amor, pela tua intercessão materna sobre as nossas vidas. Obrigado, Mãe, por olhar por nós, por nos ensinar a não ter medo de fazer a vontade do Pai. Obrigado, Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vamos cantar para encerrar esse momento a Nossa Senhora. Reunidos aqui num cenáculo de amor, pedimos forças, pedimos força pelas mãos de Maria, pelas mãos de Maria. Ela conhece bem, ela conhece bem todos os seus queridos filhos, todos seus queridos filhos, e não deixará faltar, e não deixará faltar para nós seu auxílio. Ergue seus braços, teu auxílio. Solta a tua voz e pede com autoridade e poder. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde, Espírito Santo, vinde. Por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde, Espírito Santo, vinde. Por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Viva Nossa Senhora Auxiliadora! Viva Nossa Mãe!